Estamos de volta ao último bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre Gideão, um grande juiz da Bíblia. Nós falamos um pouco sobre a vida dele. Uma das questões que eu acho bastante interessante é que quando Deus levanta ele, e um juiz, a gente até falou aqui, ele era um líder. Claro que muita gente dá o foco de um líder militar e bélico, mas ele era uma referência espiritual também, ou não? Você acha que... Porque Gideão ele tem uma característica militar muito grande, muito forte, de luta, não tanto espiritual. Ou estou errado? Ele também tinha algum tipo de exercício espiritual? Ele começa, a partir de a sua chamada, a sua vocação, a primeira coisa, a primeira ação que ele vai fazer é derrubar o poste ídolo lá e o ídolo da casa do seu pai. Ele vai resolver o problema espiritual da casa do seu pai. E ele faz isso com um boi de 7 anos, que representa um boi maduro, representando para nós que só se pode vencer algumas questões na questão da idolatria dentro de casa ou qualquer outra questão com maturidade e não com só espiritualidade alucinada, né? Mas com maturidade efetiva. Depois sim que ele vai entrar na questão da peleja, da guerra propriamente dita, mas antes ele vai tratar de uma questão muito significativa para a sua própria experiência na sua relação com Deus, exigido pelo próprio Deus. Primeiro vai lá e faz isso. Toda a chamada de Gideão, se a gente discutiu sobre família, fiquei com a Abraão na cabeça. Porque midianitas são da linhagem, né? Você vê ali irmão lutando contra irmão, essa é uma verdade. Porque midianitas fazem parte da mesma linhagem, né? Dos ismaelitas, enfim. Você vê Amon dos amonitas e Moabe dos moabitas são filhos de Ló, com as próprias filhas, que por sua vez era filha de criação, era uma espécie de sobrinho, né, especial de Abraão. Então, quer dizer, está tudo entre família. É uma família meio complicada, essa família aí. Quando Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, foi a primeira profecia dada por Deus a um homem que eu nunca vi cumprir, porque só trouxe confusão, só trouxe briga. Por causa da desobediência, fazer aquilo que Deus não mandou. Essa confusão toda que a gente está vendo lá no Oriente Médio até hoje, essas duas famílias brigando. Muito bem, mas voltando à questão. A chamada desse grande homem, no contexto espiritual, vai trazer Israel para Deus. A prova dele com Deus, aquela questão de só usar 300, quer dizer, diga aos covardes que voltem. Tudo isso é uma chamada espiritual. Tudo isso é um levantamento espiritual. Faz o povo levantar a cabeça. Faz o povo olhar para Deus. O pastor aqui ele falou uma coisa extremamente interessante. Quando o senhor chama Gideão, a primeira coisa que Gideão vai tratar é com a sua casa. Muito, muito bem colocado aqui. Por quê? O povo está idólatra. O povo está idólatra. E o senhor fala para ele, olha, você vai lá, vai fazer um sacrifício. Vai trazer o boi e vai fazer com as madeiras dos postes ídolos. Ou seja, ele ia pegar aqui os postes que estão nos bosques e eram adorados, ele teve que cortar e fazer o sacrifício com aquele poste ídolo. O cara tinha que ser corajoso, mas ele fez isso porque ele estava ouvindo a voz de Deus. Então esse talvez seja o grande diferencial. E depois, tanto é que o nome dele passou a se chamar Jerubaal. Por causa disso. E ele passou a ser respeitado no meio do povo porque ele teve coragem de fazer isso, já contrariando a família, porque o pai dele mesmo falou, tu tá maluco? Como é que tu faz um troço desse, rapaz? A partir daí, ele começa a fazer prova com Deus. Olha, ali tá molhado, a esponja molhada, seca e tal. E ele fala, o senhor está comigo. Faz o sacrifício, o senhor está comigo, o senhor está comigo. E a partir daí, a vitória que ele tem ali com os 300, que não são os 300 de Espartacos. São melhores. A gente falou aqui no início, o pastor falou bem. Os de Esparta morreram no filme, vocês perceberam isso. Os espartanos perderam. Os espartanos morreram no viral. Os de Gideão não morreram, até porque... Dá para fazer um bom filme. Agora, essa figura dos 300 de Gideão... Também não são 318, né? Não. Agora, os 300 de Gideão representam aquilo que Deus gostaria. Ou seja, vocês nunca vão poder dizer que foram vocês que venceram. Exatamente. Que era a mensagem que Deus queria passar. O objetivo principal era esse. O próprio Gideão, às vezes, né? Se bobear, Por que Deus chama esse indivíduo? É verdade. Porque esse indivíduo só tem uma coisa necessária, fé. Deus, quando nos chama, não nos chama por nossa capacidade, porque somos importantes.
ou pelo número de diplomas que temos. É lógico que temos que estudar e dar o melhor para Deus, e procurar ler e fazer o máximo de cursos possível para que a gente tenha instrumentalidade melhor. Né? A própria ferramenta tem que estar afiada, adequada, e nós somos essas ferramentas. Perfeito. Mas isso não quer dizer que nós sejamos melhor do que ninguém. Então, quando Deus nos chama exatamente pela nossa incompetência, para que a glória dele se manifeste. Olha o que ele diz para Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então é a fraqueza de Gideão que vai fazer ele conquistar. Exato. Apesar de que tem muitas pessoas que falam assim, porque Deus não chama os capacitados, capacita os chamados. Eu acho que Deus, quiser, né? Deus chama aquele que não é capacitado para capacitar, e Deus também chama os capacitados. O que Deus chama, o que Deus na verdade está querendo, é um coração sincero que vai saber, ter a plena convicção de que todo o poder e tudo que acontecer com ele vai vir do Senhor, e não dele. Porque a gente vai ver homens letrados na Bíblia e vão ver homens ignorantes, analfabetos, que o Senhor chamou fazendo as mesmas coisas, mas geralmente poder quando e o cara é capacitado, ele se acha ainda incapaz. Quando Deus chama para algumas coisas, ele se acha incapaz, e acha que aí está a beleza nas coisas de Deus, de reconhecer que, bem, Deus me chama por algo que eu não posso fazer, então agora, uma coisa eu posso afirmar com toda a categoria, e creio que vocês todos vão concordar: Deus nunca chama um desocupado. Eita. Isso é verdade. Um vagabundo que está lá dormindo, acorda aí, rapaz, e tal. O André falou uma coisa aqui que me fez lembrar a aula que eu dei ontem para a turma no seminário, a respeito de segunda carta de Pedro. Aí eu falei para a turma, gente, olha só, o Pedro entrou no computador ontem e escreveu essa carta. Entendeu? Foi ontem, ele mandou o WhatsApp, e-mail... Terezinha, para ensinar... Ele mandou o seguinte, ó, e Pedro falou: cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres, entendeu? Cresci na graça, no conhecimento, porque senão esses camaradas vão fazer de vocês negócio. Aí eu falei, turma, ele escreveu isso ontem, porque a Bíblia ela é muito atual e vem ensinar coisas para nós, né, e fazer com que... Porque o autor da Bíblia é Deus. E Deus conhece o ser humano. E ele está vivo, né? E Deus sabe quem somos nós essencialmente. A nossa origem, e todas as nossas questões, a figura. Se você usar Adão, a figura bíblica, efetivamente, que a gente crê pela fé, mas se você usá-lo como arquétipo, funciona também para a gente perceber quem somos nós como homens. E aí não tem jeito, as coisas são cíclicas, o ser humano vai cair nas mesmas esparrelas sempre. A gente está citando isso, mas Ageu, já no tempo dos reis, lá quando o povo está voltando do cativeiro de Babilônia, Ageu, o profeta, vai dizer: vejam onde os vossos caminhos os levaram, vocês têm semeado muito e colhido pouco, vocês colocam salário no saco furado. E por quê? Porque Deus não é prioridade para vocês. Então, o tempo todo a gente vai vendo Deus chamando a atenção para ele, não porque ele tem carência de ser Deus, mas porque ele sabe que um povo que se afasta de dar a prioridade para Deus vai viver em confusão, vai viver em bagunça, a sociedade vai se desorganizar completamente. Você pode ver as sociedades que excluem Deus do processo, elas, ao invés de parecerem intelectualmente mais capazes, elas vão afundando do ponto de vista moral, vão chafurdando a cada dia no lamaçal. Então, essa questão da necessidade de Deus não é uma necessidade de Deus por Deus, mas é Deus mostrando para o homem que esse homem tem uma grande necessidade dele para que a sua vida funcione tranquila e perfeitamente, à maneira de Deus. A gente vai ver se confirmar até depois que o povo sai do sistema tribal e passa uma monarquia, em que o povo ele ia muito bem, enquanto o rei ia muito bem. Mas se o rei entrasse enveredasse pelo caminho do pecado, e foi assim todos os reis de Israel, do Reino do Norte, eles pecaram, o povo foi atrás, e por isso foi levado cativo para a Síria e desapareceu. O Reino do Sul, Judá, fez a mesma coisa 100 e poucos anos depois. Alternava entre um rei que era fiel ao Senhor, outro que não era. E quando não era diferente a consequência sobre o povo, mas chegar no final da história, sendo levado pela Babilônia. Então, quer dizer, referencial que eles tinham era quem estava à frente. A diferença da igreja hoje é que a igreja tem o Senhor como referencial.
pode vir líder de todas as formas. O problema é um bom momento de falar disso, momento de eleição, é um bom momento de falar disso. Até porque... Quem mantém a igreja o que ela é, uma família o que ela é, não é lei, não é governante. Olha só. É Deus e Pastor Jânio Soares, ele deu uma palavra domingo de manhã, ele falou uma coisa extremamente interessante. Ele falou o seguinte, olha, gente, não importa quem venha governar. Se fulana, ciclana, não importa. Importa que o controle está nas mãos do Senhor. E é isso que a igreja tem que ter aqui, o controle está na mão do Senhor. E o Senhor vai fazer com que os seus propósitos se cumpram, independente do partido, do governante que esteja à frente. Porque no dia em que a igreja precisar de governante para ela ir bem, nós estamos mortos, porque a gente depende do Senhor. O Senhor é que governa a igreja, o Senhor que guarda a igreja, e os planos do Senhor vão se cumprir com ou sem governante, com ou sem crente lá na frente, não importa. Como igreja, eu concordo em gênero, número e grau com o irmão. Como cidadão, eu acho que todos nós temos que fazer escolhas coerentes. Não. Como igreja, dúvida. A gente não depende em nada de nenhum tipo de governante e até devemos fugir e nos apartar desse tipo de contato, dessa promiscuidade que existe hoje entre política e igreja. Porque há muitos políticos no púlpito e muitos sacerdotes na política. Então a gente tem que se afastar desse troço mesmo. Pouca vergonha no meio dos dois. Exatamente. Agora, do ponto de vista da cidadania, é fundamental que se faça escolhas, porque também Deus deixa que nós, já que o povo quer escolher, né, deixa que nós façamos escolhas. Então, cabe a cada um de nós fazermos boas escolhas e coerentes escolhas para que a gente depois não venha reclamar de Deus ou de quem quer que seja. Pastor April, corroborando com a sua palavra, eu falei para a turma justamente isso. Olha, nós não podemos deixar de olhar o nosso lado de cidadãos. Somos cidadãos e nós temos que saber escolher bem. Ah, mas só tem candidato ruim, eu escolho o menos ruim. Pronto, é um bom começo. Menos ruim. Porque senão, se você se omite, porque tem um lá que falou, não, porque eu não quero votar, eu falei, você vai concordar com o que está aí. Se você concorda, continua. Agora, disso tudo eu queria deixar para o nosso ouvinte, o nosso telespectador. Primeira coisa que eu acho que ele tem que aprender. Jamais confiar num cara como sendo esse o salvador dele. Se um pastor começa a dizer de púlpito que ele é o maior, o melhor, que a igreja dele é a melhor, que não existe igreja melhor, que ele é o único que representa a Deus, fuja desse cara, sai fora dele, ele já se perdeu, ele já confundiu a mensagem, ele já está trocando a glória dele pela glória de Deus. Entendeu? Você tem que historicamente, quem segue um cara desse também não segue um bom caminho, não. Não segue um bom caminho, está seguindo um ídolo. Né? Então, não existe uma igreja melhor ou pior, um pastor melhor ou pior. O que existe é aquela que tenta viver dentro da palavra, dentro dos ensinamentos bíblicos, e aquela que, infelizmente, inventa lá seus contextos. Que o que existe mesmo, pastor Jorge, é a igreja. A igreja é uma. E nós somos essa igreja. Não existe outra igreja, é uma. E existe aquilo que se diz movimento religioso. Sim. E não é igreja. É movimento religioso. Tem religiosos, tem seguidores, aí só eles é que são títulos. Certos, só eles é que salvam, só eles é que vão para o céu, só eles é que têm a verdade. Cuidado com isso aí. É extremista religioso. O que o povo precisa entender é o seguinte, a essência da igreja do Senhor está na palavra de Deus. Isso. E é ela que vai ser o nosso guia de fé e conduta, sempre, independente do que esteja à frente, porque o que está à frente é homem, ele é passivo de erro, como a Bíblia mostra todos os homens. Eu digo sempre na igreja, a hora que eu começar a falar coisas aqui, que começarem a bater contra a Bíblia, me amarra, me leva para um sanatório e não deixa nem eu me defender, entendeu? Tapa minha boca, corra comigo, pelo amor de Deus. Para me salvar. Dá uma injeção forte. E está subindo os créditos aí, olha que a gente já falou sobre o Gideão aqui, a gente ainda vai fazer a série inteira sobre todos os grandes juízes da Bíblia, tem muita coisa boa para a gente debater. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados na Geral. Eu que agradeço, Deus abençoe a todos, muito obrigado. Um abraço, prazer de rever os amigos. E até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.